Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Não vamos ler ainda. Peço que você mantenha aberta a sua Bíblia aí no texto. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Vou iniciar com uma pequena ilustração que não tem nenhum valor teológico, doutrinário, é apenas uma ilustração, ok? Quantos aqui assistiram a série Senhor dos Anéis? Poucos, hein? Ainda há tempo de se arrepender, irmãos, os que não assistiram. Você que assistiu, ainda se lembra do roteiro básico da trama? Ainda consegue se lembrar da trama do filme? Lembra da jornada de Frodo Bolseiro? Ele era um hobbit. E os hobbits são criaturas frágeis, pequeninas e aparentemente indefesas. E esse hobbit, Frodo Bolseiro, ele recebe a missão de levar um dos anéis de poder até Orodruin, que é a montanha do fogo, que é um vulcão ativo, onde ele deveria destruir esse anel para que ele não caísse nas mãos de Sauron e não condenasse a Terra-média a mergulhar na escuridão e no terror. Pois bem, para acompanhar o Frodo se apresenta o seu grande amigo Samwise Gamgee, que é chamado no filme de Sam. E durante a jornada, o Frodo vai enfrentar vários obstáculos. Ele é assediado pelo poder do próprio anel que quer corrompê-lo. Ele sofre emboscadas de uma criatura chamada Sméagol, que havia sido já seduzido pelo anel e agora deseja possuí-lo. Além das ameaças de outras criaturas chamadas orques. E muitas vezes o Frodo demonstra fraqueza e chega a ponto de desistir. Mas aí o Sam aparece, sempre ali, reanimando, mostrando a ele a necessidade de seguir em frente, de completar a jornada, de alcançar o alvo, mostrando o caráter vital da missão e a recompensa que viria no final da jornada. Então Frodo não podia se fixar nos obstáculos. Esse era o despertamento do Sam para ele. Pelo contrário, ele deveria focar no alvo, né, de modo que ele não perdesse a própria razão de ser da jornada que eles estavam empreendendo. E, em certa medida, essa pequena parte do grande roteiro do filme, meus irmãos, ela pode funcionar muito bem como uma metáfora da nossa jornada neste mundo, não é? Como falei, ela não tem nenhum valor teológico, doutrinário, é apenas uma ilustração. Mas ela nos ajuda a entender, através da ilustração, que nós estamos também numa jornada para o supremo alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, que é a vida gloriosa na eternidade. E por nós, mesmos nós não poderíamos cumprir essa tarefa sem que Deus nos capacitasse para o êxito. Nós somos também frágeis, somos pequenos, e diante da grandeza desse mundo, dos perigos que nos cercam, muitas vezes nós nos sentimos também fracos e indefesos. E pensamos em desistir, não é? Por causa da sedução do pecado, das situações que nos trazem abatimento e desesperança. Mas Deus sempre levanta pessoas para nos encorajar. Deus cria circunstâncias e revela também nelas a sua presença, através da ação do seu Espírito que habita em nós, nos motivando a seguir em frente para que nós possamos não desistir. E Ele nos encoraja e nos recorda onde está o nosso alvo e nos desperta para o caráter vital da nossa missão. Não é uma questão de escolha, é a única escolha para aqueles que querem encontrar o caminho da vida. Então Ele mostra a grande recompensa que nos aguarda se concluirmos a jornada, seguirmos com ela até o fim.
Muito bem, algo semelhante nós encontramos no texto que temos para essa noite, no qual o apóstolo Paulo nos chama a fé. E as que nós passamos paradas, a glória que há de ser revelada em nós e para nós no final da nossa jornada. Então, eu convido você a fazer a leitura comigo, capítulo 8, versículos 18 a 25. Depois nós vamos orar e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ok? Chegou lá? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar? Graças te damos pela leitura, pelo privilégio de termos aberta diante de nós mais uma vez, porque ela é palavra de vida para nós. Ela nos conduz, nos guia, nos orienta, nos leva para o caminho da sabedoria, nos fortalece, nos dirige, Pai, na jornada dessa vida. Que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito venha nos guiar no caminho da verdade, à luz da verdade revelada na Tua palavra. Que ela nos leve, Senhor, ao renovo da nossa esperança, da nossa fé, da nossa confiança na jornada da vida, para que, caso estejamos fracos, sejamos fortalecidos nessa noite. Caso estejamos abatidos, que sejamos revigorados na nossa fé e esperança. Que o Senhor venha trazer graça, ó Deus, que o Senhor venha trazer refrigério aos nossos corações, mediante a palavra do Senhor que agora vamos expor. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, muito especial nós temos aqui nessa porção da Bíblia que lemos na carta aos Romanos. Paulo vai usar essa seção da carta com um recurso retórico que é conhecido como hipófora. O que é hipófora? É um recurso retórico onde você apresenta um argumento e depois você vai fundamentar o argumento com alguns desdobramentos daquilo que você afirmou. Então, Paulo faz uma afirmação, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 18. Esse é o argumento principal. E por que essa afirmação está aqui? Porque no contexto imediato dos versos 12 a 17, depois você pode olhar, Paulo vai falar do desafio de vivermos no Espírito, mortificando as obras do corpo, que por sua vez expressam a vontade da carne. O apóstolo Paulo faz uma distinção muito clara entre carne e corpo. A palavra carne, o termo grego para ela é sarx, ela fala da nossa natureza decaída, da natureza corrompida do homem, enquanto o corpo é soma. Então Paulo faz essa distinção
condenando os pecados da carne, mas ao mesmo tempo demonstrando que nós precisamos receber a renovação do nosso corpo, porque a nossa fé não é platônica, a nossa fé é cristã, e a fé cristã, ela leva em conta a importância da alma, mas também leva em conta a importância do corpo. Quando nós formos levados à presença de Deus, nós não receberemos almas novas, nós receberemos um corpo novo e a nossa alma plenamente estabelecida na presença do Senhor. Então, agora em Cristo nós somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, o Pai. Paulo diz que nós fomos libertados do domínio do pecado, do medo da ira de Deus, então fomos feitos co-herdeiros com o próprio Cristo. E no verso 17 ele faz uma ressalva, ele diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que significa sofrer com Cristo? É sofrer pelas mesmas razões que Cristo sofreu. Sofrer quando buscamos fazer a vontade de Deus, sofrer quando nós vivemos uma vida reta, uma vida ética, uma vida digna, num mundo indecente, num mundo imoral, num mundo indigno como esse que nós vivemos. E então nós fazemos a diferença, mas essa diferença tem um preço. Nós sofremos perseguições, sofremos uma série de restrições, e ele fala aqui então tanto das aflições próprias da nossa restrição da vida terrena, quanto do sofrimento íntimo que experimentamos, todas as vezes que nós dizemos não à vontade da carne, que é decaída, não é? E quer nos levar de volta à escravidão do pecado, e dizemos sim à vida no Espírito. Então Paulo, ele amplia a nossa visão aqui, mostrando que não são apenas os eleitos de Deus, o povo de Deus, que sofrem neste mundo, mas a criação como um todo, ela sofre por causa da corrupção que se abateu sobre toda a humanidade, sobre toda a criação, depois da queda no Éden. E nesse sentido, os versos 17 e 18 funcionam como esse texto de transição para os versos seguintes, 19 e 25, onde Paulo vai mostrar aí, se você observar o verso 19, ele vai falar que toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, manifestados, na plenitude daquilo que eles devem ser e ainda não são, quando Cristo vier em glória para trazer a consumação do reino. Então ele diz que toda a criação, não por sua própria vontade, foi sujeita à vaidade. A vaidade. E é interessante que a palavra que Paulo usa aqui, ela tem o mesmo sentido do autor de Eclesiastes, do texto de Eclesiastes, quando ele fala que tudo é vaidade, tudo é fumaça, tudo é futilidade. O que Paulo está dizendo é que a criação como um todo, ela deixou de ter uma função, porque ela foi criada para expressar a glória de Deus, mas agora ela está corrompida, ela sofre por causa do pecado humano, e com isso ela não tem condições de glorificar a Deus como foi feita para glorificar. Mas será que Deus entregou a criação como um todo à destruição e ele não se importa mais com ela? Não, Paulo está dizendo que ele se importa sim, e que ele vai redimir a sua criação, a sua boa criação. Não é? E nós vamos ver isso na sequência, quando ele vai dizer que na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Ou seja, existe essa expectativa na criação. É interessante que Paulo, ele vai falar aqui da criação como personificando a criação. E ele diz, pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, e o Espírito em nós funciona como uma antecipação da glória futura, como os primeiros frutos. Então recebemos essa promessa e na esperança que fomos salvos, nós permanecemos. Então ele diz que se nós já recebemos aquilo que esperamos, não temos mais o que esperar. Mas se não recebemos, devemos esperar com paciência. Então, irmãos, nessa porção ele vai falar sobre esses gemidos,
gemidos da criação, os nossos gemidos, gemidos que nós todos os dias expressamos pelo peso das tribulações e aflições que nós vivemos neste mundo, a opressão do sistema deste mundo. E antes de falar dos sofrimentos do presente, ele projeta um olhar para o futuro glorioso que nos aguarda e que é certo. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, não podemos viver nesse mundo olhando para as circunstâncias todo o tempo. Nós precisamos olhar para onde está a nossa esperança, para o futuro glorioso que nos espera. E isso motiva a nossa caminhada presente, do tempo presente. Então Paulo quer criar uma espécie de imagem mental nos seus leitores, que é a imagem de uma balança. Nela, os sofrimentos do presente e as glórias que nos aguardam no futuro são submetidos à pesagem. E cada um dos lados dessa balança estão presos numa haste horizontal que fica segura no fiel, que é a parte central da balança, e quando as glórias que nos esperam no futuro são postas na balança e as tribulações e os sofrimentos do presente são postas do outro lado, o peso da glória, ele vai com a balança até a base da mesa onde ela está, porque ele pesa muito mais do que os sofrimentos que vivemos nesse tempo presente. É isso que Paulo quer mostrar, essa figura. Então, os sofrimentos nos quais passamos, vivemos aqui, somos submetidos todo dia, não são nada quando nós os comparamos à glória que há de ser revelada em nós e por nós, em Cristo Jesus, no grande dia glorioso do Senhor. Existe um outro dito semelhante, é 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então a ideia aqui, meus irmãos, é olhar para algo que não se vê, ela está ligada ao que é dito mais à frente sobre a esperança, e daqui a pouco nós vamos chegar lá. E por que Paulo faz essa comparação? Porque ele sabe que nós temos a tendência de supervalorizar as lutas que vivemos aqui e nos esquecemos de tudo que já está conquistado por nós em Cristo Jesus. E é nesse ponto que vem as tentações que nos empurram para a desistência, para entregar os pontos. Mas o que faremos, irmãos? Vamos entregar os pontos? Não podemos. E é justamente esses pensamentos da nossa fraqueza que Paulo quer combater, mostrando que vale muito a pena suportar as aflições que sofremos aqui agora, sem desistir da fé. Vale a pena manter o nosso foco na herança que nos aguarda logo ali, na manifestação em glória de Cristo Jesus, na sua segunda vinda, na consumação do reino, a vida gloriosa que nos proporcionará essa manifestação. E além do fato de nós já desfrutarmos aqui da condição privilegiada de filhos amados de Deus, com quem nós podemos e devemos ter estreita comunhão de amor e de graça. Mas, meus irmãos, sabe por que nós não estamos vivendo e desfrutando dessa comunhão? Porque existe hoje uma igreja que está nos ensinando que tudo que nós podemos obter de Deus são bênçãos materiais, são coisas, dinheiro, riqueza, fama, fortuna, viagens, uma vida boa neste mundo. Mas isso, diante daquilo que nós podemos experimentar em comunhão estreita com Deus, o seu amor, a sua graça, a sua presença gloriosa, vivendo em nós, tudo isso, meus irmãos, é lixo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Filipenses capítulo 3. Ele diz, eu aprendi a considerar tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos voltar a amar a Cristo, mais do que amar a nós mesmos e as coisas deste mundo. Precisamos orar e pedir, Senhor, renova em mim o amor por Ti, tira do meu coração essa fascinação por coisas, por bens, por riquezas, porque essas coisas não vão trazer felicidade para mim nem para ninguém.
E é justamente esses pensamentos que Paulo está combatendo aqui, porque ele quer mostrar, irmãos, que existe algo muito maior para onde nós devemos olhar. Eu sempre falo aqui na igreja assim, meio que a título de brincadeira, mas isso é muito sério. O grande problema que nós temos não é a nossa ambição. O nosso problema é a falta de ambição, porque nós ambicionamos coisas tão pequenas, quando deveríamos ambicionar as coisas tão maiores que Deus quer revelar aos nossos corações. Meus irmãos, um momento desfrutando a presença de Deus vale mais do que uma vida toda de acúmulo de bens desse mundo. Se nós compararmos tudo isso que Deus nos dá, a vida abundante que nos espera no jardim restaurado para o qual estamos caminhando, em cujo centro está o trono de Deus e do Cordeiro, sim, porque lá no final existe um jardim restaurado. No início nós temos um jardim perdido, mas no fim nós temos um jardim restaurado, e entre uma coisa e outra está a nossa jornada. Isso mostra, irmãos, que Deus nunca desistiu do seu mundo bom, e Ele vai renová-lo plenamente, restaurá-lo plenamente. Isaías tem essa visão lá no capítulo 66, quando ele vê o lobo pastando junto com o cordeiro, as feras do campo, não mais feras, mas agora vivendo novamente à luz daquilo que foi pensado no princípio, e a criança brincando com essas feras, sem nenhum risco para ela, sem nenhum perigo. É o mundo perfeito que Deus está criando para nós. Então, quando nós olhamos para tudo isso e comparamos essas coisas com os sofrimentos dessa vida, esses sofrimentos diminuem de tamanho sensivelmente. Não é verdade, irmãos? Então, este deve ser o quadro para onde a nossa fé está olhando, porque é para ele que toda a criação está olhando, à espera do alívio para as suas próprias dores. E Paulo, então, personifica a criação e se refere a ela como se fosse uma pessoa, alguém que espera ansiosamente por um acontecimento, e o acontecimento é a consumação do reino. Quando os filhos de Deus serão definitivamente revelados na plenitude daquilo que devem ser, no sentido em que ele se revelará e revelará também os seus filhos, né, dentro dessa plenitude, da completude da vida em Cristo, que agora está ainda oculto aos nossos olhos, mas que será revelado no tempo oportuno, conforme Paulo vai dizer em Colossenses 3, versos 3 e 4. Então, no tempo presente, a criação como um todo se encontra em um estado decadente, em um estado de vaidade, de futilidade. As palavras que Paulo usa descrevem esse senso de futilidade, porque o pecado dos nossos primeiros pais condenou toda a criação, a uma condição fútil, pelo desvio de finalidade da sua existência. E ela foi feita para dar glória ao Criador, mas a maldição trazida pelo pecado a impossibilitou e tornou o ser humano egoísta e condenou tudo o que havia, que Deus tinha criado belo, perfeito, puro e bom, em um estado permanente de degradação e morte, de depravação total. Mas será que a criação está fadada à destruição, à extinção total? Já vimos que não. Será que Deus desistiu? Não. Ele entregou os pontos? Não. Senão, qual é a esperança da criação, meus irmãos, como um todo? E Paulo vai dar a resposta aí nos versos 21 e 22, que já vimos. Primeiro ele fala que ela será liberta do cativeiro. E ele compara o estado da criação a um cativeiro. A verdade é que todas as criaturas de Deus foram vitimadas pela queda do homem, não é? Sejam animais, plantas, astros, constelações, todo o universo vem sofrendo vítima dessa queda, e a criação não tem como escapar desse ciclo de degradação. Ela está presa nesse vórtice destrutivo, mas Paulo, ele permite que nós possamos dar uma olhada, abrindo a cortina para olhar do tempo para a eternidade, e ver que Deus não entregou a sua criação, mas que Ele tem trabalhado, que Ele trabalha para que no fim toda a sua criação seja restaurada. Então, é nesse sentido que ele fala da libertação do cativeiro.
Outra figura que ele usa é a mulher com dores de parto, versículo 22. Bem conhecida essa figura no Antigo Testamento, os profetas vão usá-la várias vezes para falar da expectativa pelo resgate do povo eleito, e o mesmo se dá aqui. A ideia também é como a mulher que sofre, e ao mesmo tempo ela se alegra, porque sabe que as dores hão de trazer à vida o seu filho, que ela espera, e esse será um momento de grande alegria, mas naquele momento exato, presente, ela está sofrendo, com dores de parto. Então é um processo que gera a vida, que traz a vida, mas que ao mesmo tempo traz a dor, a angústia, a inquietação. Então, meus irmãos, é basicamente isso que Paulo usa para fazer essa comparação, essas duas imagens. Mas não é apenas a criação não humana que geme, nós também gememos, ele diz. Apesar de já possuirmos a convicção de que tudo que foi revelado aqui já é nosso, ainda assim não desfrutamos plenamente daquilo que já é nosso. Os primeiros frutos trazem aqui a imagem do início da colheita, quando os frutos começam a sair, mas ainda não em sua plenitude. E é assim que nós precisamos olhar para quando Paulo fala do penhor do Espírito como primeiro fruto, é uma garantia, uma antecipação da salvação, mas que ainda não se manifestou em nós de forma plena. E isso acontecerá no grande e glorioso dia do Senhor. Então, o fato é que a vida cristã compreende um grande paradoxo, irmãos. Intimamente, nós já recebemos o Espírito de Cristo. Ele habita em nós, nos conforta, nos encoraja, nos assiste. Mas Paulo foca na expectativa de colher toda a safra, que ele sabe que há de ser gloriosa, grandiosa, que está por vir. E enquanto isso não acontece, o agricultor, que faz? Ele sofre. Ele sofre com o tempo de espera, ele sofre com uma dose de incerteza, ele sofre com limitações, até que a colheita venha e traga para ele grande riqueza. Por isso ele anseia pela complementação da colheita, assim como nós ansiamos pela complementação da obra de Cristo em nós, para que nós também alcancemos a plenitude. É por isso, irmãos, que nós gememos. Enquanto estivermos presos a esse corpo mortal, estaremos limitados. Eu sei que falar em gemidos, os nossos gemidos, para alguns poucos aqui não significa muito, mas você vai chegar lá. Tenha paciência. Aqueles que, como eu, já são jovens há bastante tempo, sabem muito bem o que significa gemer nesse corpo, não é? E esses gemidos são literais, eles não são gemidos metafóricos, não. Paulo fala sobre isso bastante. E na consumação nós seremos definitivamente libertados ao recebermos um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus, um corpo glorificado. E este é o sentido pleno da redenção do nosso corpo, irmãos. E eu acho extraordinário isso no Evangelho e no cristianismo, porque todas as religiões orientais, todas as religiões esotéricas, todas elas estão focadas somente na alma. Mas o cristianismo não. Na fé cristã, o Senhor redime a alma e redime também o corpo. E isso aqui é extraordinário. Então, ironicamente, pela certeza que temos daquilo que já foi conquistado para nós e por nós, nós gememos intimamente porque ainda não recebemos. É o presente antecipado que você recebe, mas ainda não pode usar. Sabe? Não sei se você, quando era criança, passava por isso, mas eu, quando era criança, a nossa vida era uma vida muito privada, muito difícil. E aí, minha mãe lutava para comprar uma roupinha para a gente, ela comprava, e aí chegava com um embrulho, dava para a gente abria o embrulho e olhava a roupa e os olhinhos ficavam até brilhando. Aí ela falava assim, pode olhar, mas não é para usar agora. Que frustração, meu Deus. Tinha que esperar o tempo certo. Então, é basicamente isso, irmãos. Nós já ganhamos a nossa roupa nova,
mas ainda não podemos usar. Temos que esperar com paciência. E a grande pergunta que precisamos fazer, e aqui já passo para a parte final da nossa reflexão, será que os nossos gemidos eles podem ter tanto poder a ponto de fazer morrer a nossa esperança, irmãos? Será que as aflições que vivemos neste mundo, nós valorizamos tanto essas aflições que nos farão desistir da fé? Nos farão voltar ao cativeiro da vida velha? Sermos guiados pela carne, pelo viver escravizado? Não é esse caminho que Paulo mostra para nós. Então, para entendermos bem o que diz aqui, devemos levar em conta que Paulo não é ingênuo e ele nem se comporta como um vendedor de sonhos. Então ele fala de nossas certezas e convicções sempre com os 2 pés bem fincados na terra, no chão da vida, e nesse sentido ele vem afirmando que a nossa salvação é real, que a obra de Cristo está consumada em nosso favor, que nós já fomos salvos da ira de Deus, que o Espírito de Cristo habita em nós e nos assiste em nossa marcha para a glória. Contudo, ele também tem plena consciência de que a nossa velha natureza ainda não foi definitivamente destruída. Tampouco o nosso corpo foi libertado da influência da carne e da sujeição à morte. Por isso ele afirma que nós fomos salvos em esperança. E o que isso quer dizer? Que o nosso passado já foi apagado, que nós já fomos definitivamente libertados do domínio do pecado, da culpa, e não estamos mais sujeitos ao juízo divino, mas ainda falta a erradicação total da presença do pecado diante da qual nós estamos vivendo. E isso será concretizado na segunda vinda do Senhor. Nós receberemos uma nova natureza, seja por meio do arrebatamento ou da ressurreição. Não é gloriosa essa promessa? Não é bom, irmãos? Eu, quando eu estou sentindo muita dor, e às vezes eu sinto muita dor, eu volto minha mente para essa promessa. E eu fico pensando, Senhor, que bom que vou receber um corpo novinho. Que coisa boa. Não vai ter mais dor, não vai ter mais aflição, não vai ter mais analgésico, nem injeção. Tudo isso vai ter passado. Mas enquanto isso não chega, precisamos ter esperança. Precisamos ficar firmes. Porque em relação a essas coisas, irmãos, os eventos finais da consumação do reino, nós estamos no escuro, não sabemos quando, onde ou como exatamente se dará, a não ser por uma ou outra pista aqui e ali, sobre as quais nós concordamos e discordamos, né, e que no fim das contas ninguém tem certeza das minúcias. Então, a nossa esperança não está posta sobre coisas concretas, que estão já disponíveis ao nosso conhecimento. Se fosse assim, não precisaríamos esperar. Hoje nós só esperamos aquilo que ainda não vemos. E nós o fazemos confiantemente, baseados nas promessas de um Deus que não pode mentir. E mais, com base nesse fato, tudo que ele disse que faria, ele fez. Os primeiros frutos já recebemos e dão para nós a certeza de que a colheita final e plena está a caminho, não demora. Então, com paciência o aguardamos. De novo, olhamos para o texto de 2 Coríntios, que diz: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que não se veem, que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então Paulo não está dizendo para a gente olhar para o nada, Paulo está dizendo para nós olharmos para a palavra de Deus. Porque aqui nós temos coisas que não podem ser vistas com os olhos físicos, mas que são muito reais, muito reais. E já concluindo, seguindo aqui a advertência do John Stott, ele diz, abre aspas, precisamos equilibrar bem as coisas. Se exagerarmos o foco na esperança, podemos perder a paciência. Se focarmos demais na paciência, nos arriscamos a esfriar na esperança. Então, meus irmãos, não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Sobretudo ativa em oração, em devoção, em consagração da vida,
nessa busca de uma comunhão crescente com Deus a cada dia, porque isso é real, isso é verdadeiro e nós podemos ter acesso a essa comunhão. Então devemos cuidar muito bem da nossa jornada, sem jamais perder de vista que o fim não é a jornada, irmãos. O fim é a chegada, é a conclusão da jornada. Ela se baseia numa convicção, numa certeza, que a nossa paciência se sustenta nessa esperança viva. Então, não deixemos que as aflições do tempo presente matem a nossa esperança. Pelo contrário, que a esperança prevaleça sobre os sofrimentos. Jamais nos esqueçamos, irmãos, de que há uma grande celebração garantida no final. Por ora, fiquemos com as garantias que já recebemos e a advertência que, a menos que você permita que você esmoreça com as aflições da vida, nada disso poderá matar a esperança no seu coração. Creia nisso. Confie no Senhor. E para você que não assistiu a trilogia Senhor dos Anéis, aí vai um spoiler. No final, todo sofrimento, todas as lutas, todos os medos e perigos, tudo valeu a pena, irmãos. Eu creio que muito mais do que a trilogia Senhor dos Anéis, verdadeira, real, viva, é a nossa esperança e a nossa certeza de que no fim da nossa jornada nós vamos dizer, valeu muito a pena, valeu a pena perseverar, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar na graça do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Glória a Ti, Jesus. Não compreendo os Teus caminhos, e Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em meio à dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, e acima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo o que eu preciso. E Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Glória a Deus. Senhor, nós cremos que vai valer a pena. Nós cremos, Senhor, que a nossa jornada não é vã. Nós cremos que as lutas que vivemos nesta vida, Pai, todas elas, juntas, acumuladas, pesadas numa balança, ó Deus, são como pena diante do peso de glória que está reservada para nós na Tua presença bendita. Senhor, não permita, Pai, que esta breve e momentânea jornada neste mundo, esse breve tempo de tribulação, roube de nós a esperança, apague a nossa confiança e a nossa certeza. Ó Deus, de que diante de Ti, Pai, nós não seremos frustrados, porque aqueles que esperam em Ti, Senhor, nunca serão frustrados. Não há frustração na fé, não há frustração na esperança, quando a fé e a esperança estão voltadas para o Senhor. Tu és um Deus vivo, fiel, verdadeiro,
que vela pela tua palavra para que ela se cumpra, e ela se cumpre cabalmente. Não há uma vírgula da tua palavra que caia sem se cumprir plenamente, porque o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que diz. Tu és um Deus fiel, o Senhor tem poder suficiente para levar a cabo os teus planos e os teus propósitos. E os teus planos e propósitos para cada um de nós são maravilhosos. Ó Deus, falam de uma herança gloriosa, de uma vida plena, Senhor, cheia de alegria, satisfação e contentamento. Mas, Senhor, enquanto ainda estamos aqui, leva-nos, Senhor, ao encontro, a cada dia, Senhor, ao encontro renovado com a tua presença bendita. Revela aos nossos corações renovada comunhão a cada manhã, Senhor. Chama-nos de volta, Senhor, para o lugar da oração, da piedade, da devoção, que nós possamos abandonar, ó Deus, essa tendência, a superstição que vem tomando conta da tua igreja, e voltemos para a vida, ó Deus, piedosa, simples, que busca o Senhor no quarto secreto, e ali o Senhor que vem secreto recompensará o teu povo publicamente, e nós haveremos de glorificar o teu nome com o nosso testemunho, Pai. Ó Senhor, leva-nos, ó Pai, de volta para este lugar, que assim como Abacuque, nós possamos subir na nossa torre de vigia e aguardar em silêncio a manifestação da glória do Senhor. Nós oramos assim com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.